Estamos de volta aqui com mais uma entrevista no Innovation Experience Conference. Eu vou bater um papo agora com o Ian McDonald, ele que é consultor da Cognitive Edge. Tudo bem, Ian? Tudo bom, Fê. Obrigado. Primeiro, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. O que faz a Cognitive Edge? A Cognitive Edge é uma empresa sediada na Inglaterra, mas com consultores espalhados para o mundo todo, assim, do Canadá até Singapura. E foi fundada pelo Dave Snowden, um grande pensador, né, que começou na carreira dele em gestão de conhecimento, né? E a partir disso ele descobriu e criou um framework para fazer melhores decisões que chamam Cynefin. Esse framework é um framework para ajudar as pessoas a fazerem melhores decisões, né? E essas decisões podem ser muito práticas e muito simples, mas ele dividiu um pouquinho o nosso mundo em 5 domínios. As coisas que são claras, óbvias, simples, aquelas que são complicadas, precisa de um especialista, uma análise. O domínio do complexo, né, que é um lugar de emergência, que as coisas sempre estão acontecendo, precisa investigar, precisa aprender o que está acontecendo. O caos, né, o caos é um lugar de muita energia, mas a gente meio que tem que agir, não sabe o que está acontecendo, faz uma ação, né? E o quinto domínio, que eu acho muito interessante, é o domínio da confusão, onde a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe se é claro, não sabe se é complicado, não sabe se é caótico, eu apenas estou confuso, né? E esse tipo de... O Cynefin deu lógico, abriu uma empresa que presta consultoria, mas também até fortemente vinculada à educação, às ações sociais e tudo mais. Então tem essa parte de consultoria e treinamento, mas também tem um vertente, o Cynefin Center, é um lugar onde apoia muitas as faculdades, mas que usam da teoria da complexidade, as ferramentas da Cognitive Edge para entender o que acontece no sistema adaptativo complexo. Os seres humanos fazem parte disso, dizer, entender como humanos funcionam e deixam de funcionar é altamente complexo, não é nem simples nem complicado, né? Por mais que partes das nossas vidas estão espalhadas, né? O Cynefin significa, em galês, o lugar de múltiplos pertencimentos, que é muito interessante, é uma frase longa, mas a nossa vida, momento a momento, a gente está em lugares diferentes. Agora a gente está numa entrevista, então ele é ordenado. A gente tem coisas que estão começando, vai ter um começo, meio e fim, então ele é um sistema ordenado. Mas no momento que a gente sai, começa a interagir, dirigir no trânsito e tudo mais, ele já se tornou eu dentro de um sistema complexo. Então, momento a momento, a gente está em lugares diferentes nesse framework. E isso ajuda muito para fazer melhores escolhas. Bom, tudo que você falou, eu fiquei pensando em pandemia, caos, né? Esse momento aí complexo. Como analisar o comportamento das pessoas quando elas estão diante de uma situação dessa, né? Porque tem gente que tem medo, tem gente que enfrenta, enfim. Sobre esse ponto de vista aí cognitivo, como que você avalia essas reações? Então é muito interessante, porque aí vou usar palavras grandes aí. O Cynefin tem um olhar ontológico, eu posso classificar e olhar de fora, mas também tem um epistemológico de como que eu me sinto. Sim. Então o que é caos para mim não necessariamente é para você, né? Vice-versa. Então tem essas duas possibilidades de olhar, né? Então a gente fala da pandemia como um grande caos, e na verdade caos na pandemia é quando você tem parada respiratória e precisa ir para o hospital. Fora isso, a gente tem caos de altíssima complexidade e muita confusão. A causa relativamente dentro do tamanho da pandemia acontece pouco, né? E lógico, tem momentos que a bolsa cai, tem momentos de a bolsa cai por 2, 3 dias e parou, ela já se reencontra e volta a ser complexo. Então, o juízo de valor... Isso é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, não é causa a palavra, né? Mas, especialmente aqui no Brasil, o caos é muito usado coloquialmente. Como está a sua vida? Nossa, está um caos, porque meus filhos estão na escola, blá, 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 né? Homeschooling e tudo mais. Isso a gente usa isso como caótico, mas na verdade é um excesso de complexidade, um excesso de complicado, né? O seu checklist ficou muito grande, né? Mas você falou disso, eu acho que é interessante, de grosso modo, né? Quando a pandemia fez com que muitas coisas que eram sistemas ordenados e muito complicados, assim, mas eram ordenados, que a gente tinha um certo domínio, se passaram a se tornar complexos, né? Quer dizer, essa instalação hoje, antigamente, seria tudo mais fácil, mas hoje a gente tem álcool gel, tem que marcar a hora, máscara, tira a máscara, tudo, ficou muito mais processual, ficou muito mais complexo do que antes. Então a gente vive num momento onde a gente tem mais confusão e mais complexidade na nossa vida. E isso exige muito do nosso cérebro, cansa muito mais. As pessoas que você conversa com eles, a maioria reclama de exaustão,
trabalho mais, estou exausto, não consigo recuperar, porque a gente está usando o nosso cérebro o tempo todo, está tentando fazer um sense making, entender o que está acontecendo no mundo. Para eu entender o que está acontecendo no mundo, requer uma quantidade de energia muito grande. O que é fácil, é o que não, tipo, depois de aprender a dirigir e trocar a marcha, é muito fácil, você nem pensa, mas no começo é tenso, fica super tenso, calma, não pode ligar rádio, estou prestando muita atenção. Então a gente está há meses num grau de ansiedade elevado porque a gente está precisando fazer sentido do mundo a todo momento. E tem notícias que são falsas, notícias certas, notícias daqui, notícias de lá. Então a gente o tempo todo, o que eu faço? Uso máscara, não venho, as crianças vão para a escola, não vou, atendo o cliente, não atendo. Então o tempo todo essas perguntas estressam muita gente, né? E dá uma sobrecarga no nosso sistema cognitivo. E o ruim disso é que quando a gente sobrecarga o nosso sistema cognitivo, nossa qualidade de decisões cai. Porque começa a olhar a vida como de forma binária, né? Certo, errado, faço ou não faço. Quando na verdade, a gente estava falando lá dentro, a gente deveria estar tentando, nos esforçando a entrar no modus operandi aí de liminal, de o que é cinza. Porque a vida não é preto e branco, são pouquíssimas coisas que são pretos e brancos. A tua luz está ligada, desligada é fácil. Mas a interação com as pessoas e relação delas com a sua própria saúde, com os outros, assim por diante, é muito tons de cinza. Depende de muitas coisas, sempre o contexto, né? A morte de um ente querido, de uma pessoa, pode ser uma alegria, enquanto para o outro pode ser uma tragédia, né? E o cinza é tudo no meio. Então a gente tende a fazer que a gente converge, tenta achar soluções, e aí que estão os riscos das tecnologias, que prometem soluções e respostas certas, quando na verdade o sistema complexo nunca tem resposta certa, porque a gente nunca consegue somar todas as suas partes. Ela sempre está mudando. Até algo mais binário, né? Mais binário, e quando você cria uma coisa binária, você chega no framework, você chega num precipício, tem um precipício entre o claro e o caos. Você cai no caos se você fica muito complacente, né? O Kodak é um bom exemplo. O Kodak, não, essa história de fotografia digital, nunca vai dar em nada. Morreu, né? Não sei nem se a palavra certa seria resgatar, mas como trazer esse pensamento crítico, essa possibilidade das pessoas dialogarem mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Eu acho que é difícil porque é altamente complexo, mas a gente estava falando dentro que eu acho que uma ótima dica é instigar um mindset de curiosidade, né? Para eu entender mais o mundo, se eu consigo usufruir da sua capacidade de fazer sentido do mundo, junto com o meu, faremos mais sentido. E para fazer isso, eu preciso de diversidade cognitiva. Então, se eu tenho um desafio, eu vou perguntar para uma mulher, para um homossexual, para um afegão, para um chinês, né, para uma criança e para um velho. Então, como é que eu consigo pegar uma diversidade cognitiva que juntos a gente consegue fazer sentido que está emergindo momento a momento? Né? Então é reduzir um pouquinho essa ansiedade, que precisa de uma resposta para amanhã, mas usar essa coisa de, a gente acredita que vê a realidade, mas os estudos mostram que a gente só consegue 3% do que está subindo. Então tudo que está acontecendo aqui, eu só consigo absorver 3%. Algumas pessoas chegam a 5%. Então, vamos dizer, os mais inteligentes e os mais abertos estão perdendo 95% da realidade, a cada segundo. Falando de Big Data, imagina o Big Data perdido, não captado. Né? Então, por nós, né? E lógico, a tecnologia consegue nos ajudar, mas se a gente está num lugar, e eu gosto muito da imagem de a gente tentar ser mais humilde frente do nossa inteligência, nossos sensores, nosso Big Data, eles dão a falsa sensação de que estou vendo, mas você não está vendo. Nem a nossa própria história de vida a gente consegue ver. A gente não viu um carro que não nos bateu, a gente não viu os momentos que não aconteceram. A gente faz os pontos que conectam a nossa vida baseado na narrativa que a gente conta, mas não na realidade. Né? A gente só está aqui porque eu acordei, peguei o carro e dirigi a Avenida Brasil, mas eu não vi todas as outras possibilidades que eu poderia ter tirado. Podia vir para a Paulista, podia ter vindo para aqui para o Macho, isso é coisa muito banal. Imagina uma vida, uma pessoa, já são muitos dados que não se vê. Então é ficar menor, ficar um pouquinho mais baixo, e fazer, eu preciso de gente me ajudando a fazer sentido disso, né? E quanto mais eu baixo, mais granular eu consigo chegar a esse grau de entendimento, melhor. Né? Tem um CEO aqui em cima, né? E o chão de fábrica em outro país, em outro lugar e tal, a chance de ele fazer uma visão enviesada é enorme. Então como é que eu consigo pegar a realidade da pessoa que está falando na fábrica
na Indonésia e trazer para a minha realidade que eu consigo fazer, entender o que está acontecendo lá e junto com o que eu estou entendendo, eu faço uma melhor escolha baseada no que está emergindo. Fazendo uma ponte com o painel, né, que você acabou de participar, que fala sobre cidades inteligentes, seria ter essa diversidade cognitiva, por exemplo, de governo, de pessoa física, né, o cidadão e também empresas, de repente, se unindo, entendendo qual que é a questão de cada um para a gente encontrar soluções? Eu acho exatamente isso, mas assim, eu vou pegar para você ver como que é a mente. Só do fato que você fala que você busca soluções só existem em sistemas ordenados. Soluções não existem em sistemas complexos. Então, se você vai atrás de uma solução para um sistema complexo, está fardado a, no mínimo, falhar. Se acertar, foi por sorte, né? Então, a gente tem a nossa linguagem que tem que mudar. Porque se você fala, como que a cidade inteligente é um desafio complexo, tem solução? Não, porque ele é um sistema vivo. Ele é que nem você perguntar qual a solução das ondas do mar, né? Não faz sentido uma solução de ondas do mar, né? Porque as ondas emergem. Qual a solução? A gente vai ficar uma semana depois refletindo depois desse bate-papo aqui. Então, mas que você entra, então, por isso que eu falo da curiosidade. Não é qual a solução do sistema. Como eu consigo entender esse sistema para fazer ações, intervenções que levam para um lugar de mais saúde. Não é a solução, porque você vai fazer isso e ao fazer essa ótima intervenção, ela vai criar efeitos que você não consegue ver hoje. Eu dei o exemplo lá do triste morte do George Floyd, que gerou o Black Lives Matter. Ninguém podia prever que este foi a gota d'água que fez essa mudança toda. Juntou tantos fatores Juntou ali, tantos fatores, né? Tudo mais. E, vamos dizer, o Dave Snowden, nosso fundador, aí ele fala que ninguém entende, mas talvez um dia entenderemos qual é a ligação entre a pandemia, o Black Lives Matter e o aquecimento global. Porque elas estão emaranhadas aí. Só que a gente não tem cognição capaz de entender isso, muito menos de pensar em solução, nem ação. Mas se você imaginar esses três temas, como que faz sentido para você? Black Lives Matter, né, questões raciais, aquecimento global, uma pandemia. E a partir de se a gente juntasse a capacidade de entender essas diferenças no nível granular bem baixinho, a gente poderia criar uma topografia, um cenário pelo qual no mínimo eu consigo fazer o meu próximo passo. Porque hoje não sei se esse passo me joga no precipício ou se eu deveria virar 23 graus, porque parece que tem um caminhozinho aqui. Porque se a gente faz, vamos criar uma solução, você faz e cai o certo. E aí, quando você cai, você geralmente explica teu fracasso retroativamente. Você explica o que aconteceu pelo jeito que é conveniente a tua explicação, não a realidade. Você preserva teu emprego, sua identidade e tudo mais com isso. Então, muitas das falhas que a gente faz não consegue admitir a razão real, porque eu tenho um monte de agenda, e os sucessos eu atribuo porque eu sou máximo, eu tive essa ideia. Mas, na verdade, talvez só tive sorte. É o cara que dormiu no trânsito e não teve um acidente. Não, porque eu já dormi, dá tudo certo. Você recomenda, então, que todo mundo durma enquanto dirija? Obviamente não. Mas essa pessoa poderia contar, nossa, já dormi no carro 2, 3 vezes, nunca aconteceu nada. Então, cria-se regra? Não. Então, mas as pessoas tendem a criar, fazer até livros do fato, 10 maneiras de dormir no trânsito sem causar um acidente. O sucesso de um não garante o sucesso de outro. Então, ótimo exemplo. Né? É por aí. Bom. Gente, mais complexo do que eu imaginei. Mas é um pouco. Se você perdeu o painel, assista, porque depois vai ficar disponível. Todo o conteúdo aqui do Innovation Experience fica disponível para você assistir quando e onde quiser. Ian, muito obrigada pelo bate-papo. Com certeza despertou a curiosidade aí de quem obrigado. Esse é o mais importante, né? Isso aí, com certeza. Obrigada. Obrigado, viu? Tchau.